Como que é o nome? Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje, então, as perguntas serão respondidas pelo casal Carlos e Rosa. Agradecendo mais uma vez a Deus pela oportunidade e pedindo que Ele nos proteja, abençoe todos os lares, todas as pessoas que estão se assim que for possível, Carlos, pode ir. Oi, Rosa. Boa noite, Mônica. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? E você? Tudo. Então tá bom. Preparada para responder as perguntas? Vou tentar responder da melhor forma possível. Então tá. E o Carlos está por aí também? Vou passar para o Carlos falar boa noite para vocês, ó. Tá. Boa noite, Oi, Mônica. Carlos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Então, vamos começar, né? Vamos começar, porque o nosso tempo é curto, né? Para conseguir responder tudo. Isso. Ó, na verdade, a primeira pergunta de hoje não é de hoje. Foi da semana passada que não deu tempo de ser respondida. É a seguinte: muitas vezes temos pensamentos negativos. E muitas das vezes, são assim, pensamentos bem duvidosos. As pessoas, então, ficam na dúvida se esses pensamentos são delas mesmas ou se elas estão sofrendo alguma influenciação. E a pergunta é possível saber quando está sendo, esse pensamento está sendo feito pela própria pessoa ou por influência espiritual? Ainda mais quando as pessoas ficam chateadas porque estão pensando daquele jeito. Isso. A influência. Quando Kardec perguntou se os espíritos nos influenciam, muito mais do que nós supomos, né? Foi a resposta dos espíritos. E, na sequência, o Kardec vai nos falar que, ou os espíritos vão nos falar que não há não tem como nós sabermos o que é nosso, o que não é. O Emmanuel já disse que nós vivemos numa associação. Se nós pudéssemos ver os nossos pensamentos, nós vamos ver que nós estamos numa teia de vários pensamentos, né? Nós estamos emitindo pensamentos e estamos recebendo os pensamentos ao mesmo tempo. Isso é uma constante na vida de todos nós. Então é complicado saber e diferenciar, não, esse pensamento é meu, esse não é meu. Mas o mais importante, então, seria observarmos os nossos sentimentos. Porque a partir dos nossos sentimentos, nós vamos saber se realmente os pensamentos são nossos ou eles são sugestões. Mais ou menos assim, alguém nos elogia, nós envaidecemos. A vaidade é uma porta
para outros dissabores. Então, esse sentimento é que a gente precisa de prestar atenção nos nossos sentimentos, porque aí nós vamos saber se esses pensamentos. E quando nós temos um pensamento que não é bom, naturalmente que isso faz parte de nós, está ainda nas nossas raízes das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós às vezes podemos tentar encobrir um pensamento, um sentimento, mas ele ainda faz parte de nós. Então nós precisamos, dessa forma, lutar e vencer esses maus pendores. Por isso que Jesus nos advertiu: vigiai e orai. Então nós devemos vigiar. Estamos com um pensamento que não é bom? Vamos tentar mudar o nosso pensamento. Nós não estamos conseguindo pela nossa própria vontade, vamos fazer uma oração e pedir auxílio do nosso anjo da guarda. Assim mesmo ficou difícil, vamos fazer uma leitura, que a leitura nos ajuda a mudar o nosso tônus mental, para que a gente possa mudar aí a configuração. Se isso vem persistindo, esse momento está bom, toma um banho frio. O banho frio ele vai tirar essa carga negativa, faz uma oração ali embaixo do chuveiro, conversando com o seu anjo da guarda, que é tranquilo. Mas essa influência não tem como. O próprio Jesus foi influenciado, né? Naquela passagem ali que ele pergunta quem ele é, o Pedro responde para ele que é o Espírito Santo, que ele é o Filho de Deus vivo, né? E aí ele fala que não foi nem a carne nem o sangue que revelou, mas o Espírito Santo. Passado alguns instantes, Pedro começa a elogiar e a achar que o Cristo não tem que passar pelas situações. Aí o Cristo fala para ele afastar dele Satanás, né? E o Pedro então fica... Então nós estávamos na presença do Cristo e Pedro foi influenciado por ideias positivas e ideias negativas. Então nós somos aqui. Sempre influenciado, sim, né? Eu acho que foi bem respondido. Agora, a Elza comentou, agora aí nas perguntas, comentou que essa pergunta foi feita por um amigo nosso que ainda não entrou, ele não está assistindo. Mas, Elza, isso vai ficar gravado no YouTube. Então, assim que ele puder, ele pode retornar lá e assistir. Assim como as outras pessoas que, por alguma razão, não puderem assistir agora, posteriormente é só entrar que vão poder conferir a resposta lá. Então, tá. A próxima pergunta é uma pergunta bem interessante também, sabe? É o seguinte: o umbral para os espíritas seria a mesma coisa que o inferno para o pessoal católico, o pessoal da Igreja Católica? Seria, Rosa? Então, é bem diferente, né? O inferno para o católico é a morada de Satanás. É a morada de pessoas que morreram em pecado e nunca se arrependeram sinceramente. Seria um purgatório, não é? Um lugar onde o condenado sofrerá penas eternas e nunca mais terá oportunidade de sair de lá. Queimará no fogo do inferno por toda a eternidade. Eu tenho uma amiga católica, ólica, e ela diz que quer ser enterrada de tamanco para demorar sentir as chamas. Mas é uma concepção que, segundo a doutrina espírita, contradiz a justiça e a bondade divina. Porque até as leis humanas oferecem aos condenados a oportunidade de se redimir. Seremos, pelo nosso Pai Criador, eternamente condenados? Jesus veio mudar essa concepção de um Deus punitivo, vingativo, não é? E umbral é uma expressão, uma nomenclatura que não foi utilizada por Kardec. Ela surgiu nas obras de André Luiz. É um estágio transitório em que os espíritos se unem por afinidade. Um grupo sintonizado com os mesmos pensamentos, sentimentos, vícios, uma somatória de ações contrárias às leis divinas,
criam essas regiões de trevas. Porém, a partir do momento que se arrependem e mudam o padrão de pensamentos, são resgatados, socorridos por espíritos superiores. E um clássico exemplo foi André Luiz, né? No livro Nosso Lar. Por inúmeras vezes, sua mãe e o ministro Clarencio tentaram resgatá-lo, mas ele não percebia. Permaneceu no umbral por 9 anos. Mas teve um momento que ele teve uma tomada de consciência. Fez a oração mais sentida de toda a sua existência. E percebe, então, a presença do ministro Clarencio e é socorrido, é resgatado. E esse socorro, Rosa, quando ele chega, a pessoa que está no umbral, ela precisa estar arrependida para ela ser socorrida? Sim, o arrependimento é importantíssimo, né? É o primeiro passo, arrepender e mudar o padrão de pensamento e sentir esse socorro, porque todos nós teremos esta oportunidade, teremos a oportunidade de ter esses espíritos superiores que vêm ao nosso encontro para nos dar as mãos, para realmente estabelecer esse vínculo conosco, para nos socorrer. E agora, assim, essa não é uma pergunta, mas eu estou emendando, aproveitando que você está respondendo, para fazer você acha que nós podemos fazer uma analogia com a situação que a gente vive, de encarnados, quando estamos, assim, muito desesperados com alguma situação, atravessando problemas muito sérios, quando a gente consegue se fixar o pensamento, se concentrar e pedir ajuda, a ajuda vem? Com certeza, né? Pedis e obtereis, não é? Não é isso que o Evangelho nos diz? Estamos sempre, o nosso Pai está velando por nós em todos os momentos, está sempre à nossa disposição, não é? Nós podemos acreditar nisso de forma bem firme. Agora, essa ajuda, como é que é? Ela vem de acordo com o que nós merecemos, do que nós precisamos, não é? Ela nem sempre vem de acordo com aquilo que nós queremos. Então tá certo. Então vamos passar para outra pergunta. Aqui essa pergunta é o seguinte: a pessoa diz que ela tem tido sonhos repetidos. Sim, tem sonhado a mesma coisa várias vezes por semana, vários dias seguidos, o mesmo sonho. E então ela está perguntando se isso seria algum problema psicológico ou se poderia ter alguma explicação espiritual para o problema. Se é tipo alguma uma premonição, algo que pode vir a acontecer, ou alguma coisa do tipo. Bom, nós aprendemos com Kardec que o sono é a libertação do espírito do corpo, tá? Uma libertação parcial. Todos nós sonhamos, porque todos nós desligamos do corpo quando dormimos. Tá? Para onde é que nós vamos durante o nosso sono? Porque o espírito é livre, o nosso corpo é uma prisão para nós. Para onde que nós estamos indo durante o nosso sono? Nós podemos ir e viajarmos para o nosso passado, como também nos orientam os mentores, né, no Livro dos Espíritos, como também podemos fazer algumas viagens para o futuro. Nós podemos ir para alguns grupos de estudo, como também podemos ir para aqueles grupos de pessoas que não estão muito afins de muita coisa, né? Como nós vimos em algumas obras de André Luiz, que vão para aquelas zonas mais baixas ali, confabular com aqueles irmãos, porque nós ainda estamos em busca de sensações, né? E aí nós vamos para esses lugares. Então, o que nós estamos buscando durante a vigília? O que nós estamos fazendo? O que é a nossa intenção central
é aquilo que realmente parte do nosso coração. Nós queremos melhorar, mas esse queremos melhorar é de boca ou é de coração? Porque se ele é só de boca, não é de coração, quando nós libertamos do corpo, para onde que nós vamos? Então nós vamos ver com o André Luiz as várias situações onde ele vai encontrar com almas, né? Porque está encarnado, nós vamos chamar de alma, como segundo Kardec, em situações de estudo no nosso lar e até em outras colônias, como também vai encontrar em regiões inferiores. E mesmo aqui na crosta terrestre. A gente lembra daquele caso no livro de libertação, que aquela senhora presa pelos sentimentos de ciúme, estava encontrando com outros espíritos que estavam alimentando ela dessas ideias. Então, essa companheira que está com esse sonho repetido, ela precisa de avaliar e o que é mais importante, que eu considero mais importante, é ela fazer uma oração antes de dormir, para que o anjo da guarda dela possa conduzi-la, né, para melhores situações. E se é uma premonição, ela está vendo o futuro, que pode ser uma coisa que vai acontecer, ela se preparar. Se é uma coisa boa, ótimo, né? Vamos agradecer. Se não pedir Jesus, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas para isso eu vim. É ter consciência do que nós estamos aqui, para que a gente possa suportar as provas com firmeza, com tranquilidade e serenidade. Como nós devemos estar nesse momento de pandemia, né? Estamos suportando esse momento com tranquilidade, com serenidade. Poderia ser também um sonho de alguém que tem muito medo que aconteça alguma coisa, né? Poderia ser sonhar Sim. repetida com algo que tem tanto medo que aconteça, ou muita vontade que aconteça, né? Uma coisa ou outra. Isso, Também, então, aí vai o fundo, né? Esse fundo, o que nós estamos realmente projetando? Se a gente está com muito medo, igual dessa pandemia, se a gente entra num estado de perturbação, quando nós estamos no sono, o que pode acontecer? São os nossos amigos, entre aspas, né? Aqueles que não gostam muito, eles vão inserir mais perturbação aos nossos ouvidos, né? E aí a gente tem aquela situação, nós podemos dar ouvido a eles ou podemos dar ouvido ao nosso anjo da guarda. Muitas vezes nós damos ouvido às sugestões negativas, né? interessante que você falou no começo que a pessoa às vezes pode sonhar com alguma coisa que aconteceu no passado, né? Isso aconteceu comigo essa semana. Eu tive um sonho assim, bastante perturbador, inclusive, com algo que aconteceu no passado. E aquilo ficou assim, me incomodou durante um certo tempo. Eu não tinha pensado nessa possibilidade que eu talvez estivesse voltando, né, para tentar, assim, comigo mesma resolver algumas coisas que não ficaram bem resolvidas, né? Foi assim, caiu muito no meu momento, assim, foi bem interessante. Eu aproveitei a resposta, que não foi eu que fiz, mas serviu para mim. E aí você aproveitou para fazer aquele trabalho de perdão, porque já que voltou no passado, muitas vezes a gente precisa de aprender a perdoar esse passado, né? Porque ele está muito vivo em nós. Às vezes a gente se cobra muita coisa, né? A gente tem assim sentimentos assim, porque as pessoas vão assim mudando, crescendo, evoluindo. Então, muitas reações que no passado a gente tem, no presente a gente não teria. E aí a gente se cobra, né, por algo e por fatos, ações de coisas que a gente faz ou fez. Então, é por isso que é importante a gente, sabe, sempre conversar, né, participar de coisas assim dessa forma, que uma pergunta que às vezes é feita por uma pessoa serve para várias outras pessoas. E aí o conhecimento liberta, né? Eu acho muito importante. A próxima pergunta é uma pergunta que eu também poderia ter feito, porque eu sempre pensei muito assim, eu gosto muito de animais e principalmente de cachorro, assim, eu gosto muito. E eu me identifiquei com essa pergunta aqui. Se os animais não têm karma, o que é que então que eles precisam sofrer? Né? Se nós humanos, a maioria dos nossos sofrimentos
são resultados de nossas escolhas infelizes, escolhas erradas, e que a gente tem que resgatar e tal. No caso do animal, por que é que eles precisam assim de sofrer, Rosa? Por que que alguns animaizinhos eles têm a chance de nascer num lar onde que eles vão para pet shop, comem ração da mais cara, vivem de roupinha, têm uma vida melhor do que muitos humanos. E outros animais vivem na selva só para serem comida de leão, de leopardo, ou então os bichinhos ficam na rua mesmo. Qual seria a explicação da doutrina espírita para esse fato? É muito atual e oportuno este assunto, porque foi capa da revista Veja algum tempo atrás. A capa ela estava cheia de animais e tinha como título assim: Ok, vocês venceram. Muito interessante porque várias famílias estão escolhendo ter animais como filhos ao invés de crianças. E os últimos dados do IBGE de 2013 diz que o Brasil está em segundo lugar com o maior número de gatos e cachorros. Só perde para os Estados Unidos. E nós aí, ó, nossos amigos evangelizadores da área de evangelização, precisamos nos preparar, pois teremos que começar a evangelizar animais, não é? Mas chega de enrolação, vamos responder a pergunta, né? Que é muito interessante, gostei muito, achei muito interessante. Segundo Kardec, os animais não têm espírito, não têm alma. Eles têm apenas um princípio inteligente. Mas existem dois tipos de karma: o individual e o coletivo. E se estes animais estão num processo evolutivo, num planeta de provas e expiações, eles sofrerão as provações desse orbe. E segundo Chico Xavier, no livro O Amigo dos Animais, o sofrimento é um ingrediente intransferível no prato do progresso. E essas dores físicas no animal é um passaporte para os domínios da evolução. Ou seja, para o progresso evolutivo do animal, é importante aquela dor. Claro que nós devemos socorrê-lo, utilizar os recursos da ciência para amenizar suas dores. Porque o homem, ele dramatiza demais o problema da dor, mas é preciso pensar que nada de bom se adquire sem um esforço. Tá certo. Então tá bom. Vou passar então para a próxima. Essa aqui também é uma pergunta bem interessante, sabe? E isso aqui acho que vai servir para muita gente, principalmente no momento que a gente está vivendo, que é a seguinte: se você ficar pensando sempre em uma doença, se você ficar com medo, por exemplo, de ter um determinado tipo de doença que te apavora muito, essa doença poderá vir a se materializar e virar realidade, porque assim a gente aprende que a mente é poderosa, né? A mente assim pode plasmar, talvez. Eu acho que a pessoa que fez a pergunta deve estar com medo disso. Ela deve ter muito medo de ficar doente, de ter algum problema, pegar um vírus, por exemplo, feito esse vírus. E tem tanto medo que o medo atrai a doença. É possível, Rosa? E se for possível, o que fazer para evitar? Mônica, o som tá bom? Para mim, tá. Tá, porque eu consegui te ouvir bem baixo. Você poderia repetir a pergunta? Vou repetir. A pergunta foi sobre a doença. Se uma pessoa ficar pensando repetidamente em uma doença, se ela tiver muito medo de adoecer por alguma doença específica, se tiver muito medo de pegar um vírus,
essa doença poderia se materializar no corpo pela fixação do pensamento? E caso for possível isso acontecer só porque você não consegue deixar de pensar nisso, ou não consegue deixar de ter medo disso, é possível fazer alguma coisa para evitar? Ah, sim. Sim, pode, né? Porque tudo que eu penso, o meu inconsciente vai captando estas imagens. O nosso consciente cria o pensamento e o inconsciente cria o famoso padrão de pensamento. E isso é científico. Se eu tenho pensamentos recorrentes negativos, eu estou proporcionando a mim uma vida negativa. Acreditar, ter fé, concretiza. Se você pensa na doença, ela se concretizará. Eu, por exemplo, eu já peço agradecendo, porque tenho a certeza de que serei atendida. Mas essa pergunta, ela me fez recordar uma pesquisa muito interessante. Ela é uma pesquisadora da mente, Catherine Ponder. Ela conta a história de dois senhores. Eles tinham o mesmo nome, a mesma idade e juntos foram fazer um check-up médico. E o médico fez um relatório a partir de vários exames por carta, diagnosticando a situação dos dois senhores. Em uma das cartas, o médico relatava que o paciente estava em estado terminal. Tinha poucos dias de vida. Aconselhou ir morar nas montanhas. O ar puro poderia prolongar a sua vida. E o outro relatava que o paciente gozava da mais perfeita saúde. Só que os diagnósticos foram trocados. O homem saudável recebeu o diagnóstico de que estava na fase terminal. E ao receber, abandonou os familiares, o trabalho, tudo, foi morar nas montanhas. E mesmo estando saudável, por ter recebido um diagnóstico de que estava doente, estava em fase terminal, morreu depois de 3 meses. E o homem doente, que recebeu o diagnóstico de que estava saudável, vive até hoje e goza de plena saúde. Isso vem comprovar que a nossa mente, ela vem projetar no corpo o que acontece na nossa mente. Tudo que nós pensamos é uma ação e ela vai se realizar, se concretizar. Essa história é verídica? Aconteceu? Verídica, é fruto de uma pesquisa. Olha que interessante, hein? Muito interessante. Então, como é que faz, assim? Porque o pessoal que tem transtorno de ansiedade, o pessoal que tem problema de pânico, e aí começa a pensar e ficar com medo, como que a gente resolve isso? Eu acho que tem um monte de gente nessa situação, Rosa. Então, a gente precisa perceber que precisamos de ajuda, né? Buscar ajuda, os tratamentos médicos, psicológicos, psiquiátricos, o centro espírita, não é? Buscar essas lives que o Centro Espírita Fabiano de Cristo está promovendo, que isso ajuda enormemente a mudar essa faixa mental, o padrão de pensamentos. É verdade, é verdade. O som melhorou, Rosa, para você? Tá Tá ouvindo bem melhor? baixo. Tá? O pessoal que tá assistindo aí, tá tendo algum problema no som? Ou de lá ou daqui? Tá, Vanessa, você que está assistindo aí, ó, dá um feedback para a gente do som. Vê se o volume do seu celular tá bom, Rosa, para ver se às vezes é o volume do seu. Aumentei tudo aqui.
Aumentou? E aí, agora? Melhorou. Deu uma melhorada. Tá. Melhorou. Então tá. Então tá, gente. Então agora vamos para... Nossa, essa pergunta aqui, olha, essa daqui é muito, 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 muito boa. Um espírito obsessor, ele pode controlar completamente uma pessoa a ponto de fazer com que essa pessoa age de uma maneira que ela não agiria caso não estivesse obsidiada? Ou seja, assim, se a pessoa está sofrendo um processo de obsessão, não faz nenhum tratamento, esse obsessor pode chegar ao ponto de dominar essa pessoa completamente, a ponto dela perder a vontade? Sim. Nós estudamos com Kardec que ele define a obsessão em 3 níveis, né? Obsessão simples, a obsessão por fascinação e a possessão. Hoje dado outro nome para a possessão. A obsessão simples é essa corriqueira. A fascinação era mais complicada porque o obsediado nem sempre acredita que ele está sendo influenciado. Então é mais difícil de tratamento. Na obsessão simples é mais fácil você perceber que as ideias que estão vindo não é sua, ela não combina muito com as suas atitudes, com os seus sentimentos. Na fascinação você começa a acreditar, isso acontece muito com médiuns, né? Que pela vaidade ele não aceita que muitas mensagens não é fruto de um espírito esclarecido, e sim de um espírito que não tem uma maturidade. Agora, na possessão, aí sim há uma simbiose, né? Onde o espírito praticamente comanda toda a mente do obsediado. Então, é uma situação mais complexa. Isso pode acontecer. Agora, ela pode acontecer também nos nossos níveis. Da mesma forma que nós aceitamos a sugestão de um amigo para realizarmos alguma coisa, muitas vezes nós podemos aceitar a sugestão de um espírito para fazer alguma coisa. Principalmente no momento onde a gente, aquele chamado momento que a gente perde o equilíbrio, que é da raiva, né? Por isso que a gente fala que na raiva a gente tem que pôr um copo de água na boca, esperar passar o momento, porque muitas vezes quando a gente responde na raiva, quando a gente age com raiva, com ira, nós podemos aí nesse momento ser influenciados por um espírito e falarmos coisa que normalmente nós não falaríamos. E aí a gente fere muito a outra pessoa. E a ação dos espíritos ele pode influenciar uma pessoa que está do nosso lado para que essa pessoa nos incentive a fazer aquilo que não é, que a gente às vezes está programando fazer, mas pela nossa criação, pela nossa formação, a gente recua um pouco em fazer, mas alguém incentivando, muitas vezes a gente acaba cometendo. Então, Carlos, como é que seria a responsabilidade nesse caso? De uma pessoa que faz alguma coisa pela influência de outra. Como que fica o karma dela, a responsabilidade dela perante a espiritualidade? Total. Você tem um livre-arbítrio, você pode escolher em fazer e não fazer. Se você aceitou fazer, a responsabilidade é sua. Mesmo ainda quando que ela esteja em desequilíbrio, porque a pessoa que está nesse nível de obsessão, ela está completamente desequilibrada. A pessoa que está no nível de possessão, aí sim, a responsabilidade é mútua, né? Mas eu estou falando não em caso de uma pessoa que está em nível de possessão, estou falando no caso de uma obsessão simples. Aquela que você não vigiou, aquela que você deixou se irar, porque alguém fez alguma coisa contra você e você se irou, se irritou de uma tal forma que você, em certos momentos, você até controlaria e não falaria certas coisas, mas nesse momento você falou coisas muito fortes, pesadas, que ofendeu demais a outra pessoa. Quer dizer, nesse momento, aquele espírito que é inimigo, contrário a outro, ela pode ter te usado você como instrumento. E você permitiu. Você teve o livre-arbítrio, você poderia falar ou não falar, mas você permitiu falar, então a responsabilidade é total. Certo. Tá certo. É importante a pessoa, assim, né, do vigiar e orar, né? Porque aí você começa a perceber que você está tendo um comportamento alterado, fazendo coisas que você não costuma fazer. É importante procurar ajuda e tratamento, né? Procurar um... Por isso que o conheça a ti mesmo é importante, né? Porque quando você passa a conhecer os seus sentimentos, as suas emoções, você vai perceber até que ponto que você pode ir.
às vezes é melhor você parar uma discussão do que você manter uma discussão e você deixar, porque você passa a se conhecer. E você sabe que se você exaltar demais, você pode perder um pouco o controle. Tá? Então, por isso que é importante a gente se conhecer, importante a meditação, a oração, para que a gente possa ter a calma, a paciência, a tranquilidade para resolver os problemas. Isso. Bom, a próxima questão é uma questão assim, que muita gente pergunta, assim, já me perguntaram algumas vezes. É possível uma pessoa, na próxima encarnação dela, ela nascer com os defeitos piorados? Porque, assim, a gente nasce para crescer, para evoluir, tem uma carga de defeitos que tem que corrigir. E aí, essa pessoa, durante a vida dela, que vai passar por inúmeros problemas, né, outros problemas, ela pode, além de não melhorar aqueles problemas que ela tinha, ainda desencarnar com uma gama de defeitos e problemas maiores do que aqueles que ela nasceu com eles? Piorar seria regredir. E um espírito jamais regride. Pode estacionar. Na questão 118 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: podem os espíritos regenerar? Que seria o mesmo que piorar? Seria o sinônimo de piorar? E a resposta dos espíritos é: não. Quando um espírito termina uma prova, fica com o conhecimento e não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ou seja, um espírito não pode voltar à condição que já venceu. Todas as coisas que aprendemos incorpora a nós. Passa a fazer parte da nossa identidade. Alguém diz: ele era bonzinho e de repente se tornou um bandido. Esse de repente, ele não existe. Esta forma de ser já fazia parte da sua individualidade. Só que ainda ele não tivera oportunidade de demonstrar. Mas as suas más tendências já existiam. Outra reflexão interessante é sobre não progredir, estacionar. Esta parada, ela também temporária. Se o espírito não buscar com os seus recursos o seu crescimento moral e intelectual, alguma coisa acontecerá para impulsioná-lo a crescer, a progredir. Ou seja, poderia ser uma dor, uma doença, um desemprego, porque uma das leis divinas é a lei do progresso. E há espíritos que necessitam evoluir de forma compulsória. Mas segundo uma linda música que a Vanessa canta, um dia todos nós seremos anjos. É verdade. Todos nós alcançaremos a perfeição. E eu estava pensando que talvez assim, alguém pode pensar que a pessoa piorou, mas é que talvez também, Rosa, ela nunca tenha aprendido, na verdade, né? Na verdade, ela não sabia ainda, né? Exatamente. Porque às vezes você acha que você... eu não sou mais uma pessoa ciumenta. E aí tem uma crise de ciúme. É que, na verdade, nunca deixou de ser, né? Algo parecido assim, porque eu também acredito que tudo aquilo que a gente adquire, né, que é de fato patrimônio da gente, a gente não vai perder É tão interessante isso que você fala, a crise de ciúme, por exemplo. Às vezes nós nos pegamos no momento de impaciência, por exemplo. Eu era paciente. Não, não era, né? Então, as provas, diz que quando nós precisamos conquistar alguma coisa, nós não podemos pedir, porque se nós pedimos
Com esse benefício, essa conquista, essa virtude, irão aparecer inúmeras provas, não é? Eu E não aí peço serão os paciência, testes para perceber se nós conquistamos ou não determinada virtude. Se a pois é, gente pede paciência, vão vir milhares de provas para testar a nossa paciência. verdade. Isso aí eu já não faço, eu não peço para Deus paciência. Deus me livre, tá bom do jeito que tá. Então tá bom, vamos continuar, que já são 8h10, daqui a pouco o Instagram derruba aqui a gente. Essa pergunta aqui é uma pergunta assim, bem sim, interessante. Assim, ela não é uma pergunta complexa, não, mas é interessante. Eu sempre falo para minha mãe, espero que a minha mãe esteja assistindo, porque a resposta é para ela. Eu falo para ela assim, mãe, no dia das palestras, coloca uma garrafinha com água para você, para o meu irmão, e põe o nome de cada um. E aí, de vez em quando, ela me pergunta assim, mas para que a gente tem que colocar o nome? Os espíritos não sabem, e eles sabem tudo, eles sabem que essa água de um é de outro. Aí ela falou para mim perguntar isso para você hoje, para vocês, ou por caso, quem quiser responder. Para que tem que pôr o nome? Então, na verdade, ela tem toda a razão. Dona Dochinha é muito sábia. Os espíritos não precisam, a espiritualidade maior, os médicos espirituais, não precisam realmente desse nome. Esse nome é importante para nós encarnados na organização para distribuição. E se ela mora sozinha, deve ter um netinho que visita, uma ajudante, que pode não perceber ali a utilidade, né? Se tem um nome, essa identificação é importante para nós enquanto encarnados. Para a espiritualidade maior, eles realmente não precisam. Agora, é muito importante a dona Dochinha saber que cada um de nós recebe uma medicação individual, né? Assim como um médico da Terra não vai passar antibiótico para todos, a espiritualidade maior vai depositar nesses vasilhames de água, vinda dos laboratórios divinos, a medicação de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós precisamos. Ô, Rosa, então assim, agora eu vou complementar essa pergunta aí. O que acontece se numa casa feita, eu tenho aqui em casa 4 pessoas, se eu tomar a água do meu marido, por exemplo, o que vai acontecer? Eu já ouvi casos de pessoas terem diarreia, disenteria, problemas estomacais, porque ela não é adequada. Acontece. Pode não acontecer nada. Talvez uma medicação seja até bem enfraquecida para um ou para outro, não é? Mas ela é direcionada. Não deveria fazer isso, tá? Eu já ouvi casos de pessoas que apresentam alguns sintomas contrários em virtude da medicação que não é adequada para cada pessoa. Da mesma forma que também já aconteceu da pessoa tomar água toda de uma vez. Assim, aí chega lá, 50 ml toda noite. Aí a pessoa faz a confusão, acha que é outra água, uma água comum e bebe tudo. Seria mais ou menos assim, né? Pode dar Sim, problema ou não, né? exatamente. Outro caso interessante também é a questão do repouso, né, no tratamento espiritual, né? A gente não levar a sério esse repouso. Conheço um caso de uma pessoa que foi à feira carregando uma melancia e sofreu uma queda séria, teve que ser hospitalizada, porque é uma coisa muito séria. Infelizmente, nós não percebemos a seriedade desse tratamento. É verdade. E quem percebe se beneficia, né? Quem Sim, acredita. com Porque certeza. a água, Enormemente. inclusive para quem estiver assistindo agora, é importante nas palestras, assim, quando a gente está tratando desses assuntos assim, colocar uma aguinha para ser fluidificada, que durante as aulas de esclarecimento no tratamento, durante as palestras,
a água vai ser fluidificada. E a água vai fazer melhor benefício se você acreditar nisso, não é, Rosa? Se você realmente acreditar que a água vai conter o medicamento que a gente precisa. Essa Não é? crença, essa fé faz toda a diferença, né? Jesus já falava que a sua fé te salvou, te curou, não é? Faz toda a diferença. Acreditar na espiritualidade maior, nos benefícios da fluidificação dessas águas, que elas se tornam remédios eficazes para as nossas mazelas, tanto físicas, como mentais, como espirituais. Tá certo. Então, tá, nós temos mais uma última pergunta, então, e é uma pergunta que vai até exigir uma resposta talvez um pouco mais complexa, que no meu entendimento não é um assunto fácil. O que seria o perispírito? Simples. Pergunta fácil. Segundo Kardec, é o liame que une o espírito ao corpo. O espírito é alguma coisa muito sutil, né? É uma energia, não sei se podemos nos exprimir assim. E o espírito não teria como agir diretamente sobre o corpo físico, sobre a matéria densa. Então ele precisa de um intermediário, que esse perispírito, então, é o intermediário entre o corpo e o espírito. Naturalmente que ele tem outras funções, né? Que vão sendo atribuídas. Mas é importante nós lembrarmos que o perispírito, ele também é matéria, porque o espírito retira do fluido cósmico de cada globo do qual ele está a matéria para formar o seu perispírito, para que ele tenha condição de atuar naquele globo. Né? Então nós aqui temos a matéria do nosso perispírito, uma matéria que é alinhada com a matéria do globo da Terra, com a Terra, para que a gente possa utilizar o corpo, para que a gente possa manifestar. Por isso que os espíritos, eles, não estando num corpo, eles não têm o problema de atravessar a parede, né? Não há obstáculos, porque a sua energia é muito, o que o Kardec chamava de quintessenciado, né? Passava fácil pelas paredes. Agora, nós temos 3 elementos no universo. Kardec chamou de 2 a espiritualidade, né? O espírito da verdade chamou a atenção. São 3, né? Que é o elemento espiritual, que é a inteligência, a matéria e Deus, que organiza isso tudo. E o espírito, em qualquer situação que ele está, para que ele possa agir sobre a matéria, ele vai precisar de alguma coisa. E esse alguma coisa é o nosso perispírito. E esse perispírito ele tem várias densidades, né? E ele aglutina em nós, porque ele é o nosso armazenamento, né? A nossa memória. Ele vai registrando tudo aquilo que nós fomos passando, tudo aquilo que nós vamos construindo, porque a nossa construção é que vai moldando esse perispírito, ao ponto de, no dia que nós não precisarmos mais de encarnar, nós temos um perispírito já consolidado com a nossa condição espiritual. É isso? E para que a gente possa entender um pouco mais de perispírito, só para jogar um pouquinho aí de faísca, hoje eu venho fazendo um exercício, né, aproveitando esse tempo de quarentena, que é me ver fora do corpo e do perispírito. Porque nós somos espírito, né? Para que a gente possa, com esse exercício, esse é o meu pensamento, começar a ver a minha sombra, aquilo que Carl Jung, né, chamou de sombra e que nós chamamos de inconsciente, né? Para que a gente possa, nesse trabalho da inconsciência, percebermos os nossos valores reais. Né? O que são os nossos valores reais? São os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que aí a gente possa ir trabalhando esses sentimentos, né? Prestando atenção. Então, eu estou fazendo o exercício de viver fora do corpo. É possível? É possível, mas é um exercício, né? Porque nós somos espírito, então nós utilizamos o perispírito como nós utilizamos o ar para o som, né? O som, ele se propaga através do ar. Nós não temos uma ação direta, né? Assim também, se nós não tivéssemos um perispírito, nós não conseguiríamos agir sobre a matéria.
Certo. Carlos, complementando essa pergunta sobre o perispírito, porque tem muitas pessoas assistindo agora que não são espíritas. Isso. Então, assim, a título de curiosidade, imagine uma pessoa que morre vítima de um acidente e perde o braço e desencarna sem as pernas, vítima de uma explosão, alguma coisa. Como que o perispírito fica do outro lado, no mundo espiritual? Esse perispírito sofre também algum prejuízo? Sim, você pode recordar da própria situação do André Luiz, que enquanto ele estava no umbral, ele se percebia toda a ferida da cirurgia que ele sofreu, né? Da qual levou ele a óbito. O perispírito é registrado toda a nossa situação. Então, quando você desencarna, você vai estar com a mesma situação que você está aqui hoje. Ah, bom, então se você sofreu um acidente, onde no acidente você perdeu ali as pernas, né? E veio a falecer, mas com um acidente muito traumático. Qual é a sua condição espiritual? Qual é a sua? Você já tem uma compreensão ou não? E se você não tem uma compreensão, você acaba, sim, você vai sentir todas as sensações do desenlace, porém você se recupera mais rápido, porque a violência aconteceu com o corpo e não com o perispírito ou espírito. Agora, se você não tem, então o perispírito retrata o corpo. Você vai sentir que você perdeu as pernas, você vai estar no plano espiritual sem as pernas. Naturalmente que na hora que você for socorrido, aí, da mesma forma que lá Lísias, né, se não me engano, foi o enfermeiro que ajudou o André Luiz, que refez o aparelho intestinal dele ali, fechou aquela ferida para que ele pudesse ali, então, continuar trabalhando. Agora, ele refez aquilo. Será que, quando ele refez no André Luiz, aquela cirurgia que o André Luiz ficou restabelecido, será que numa próxima encarnação o André Luiz não vai ter nenhum probleminha de estômago? Já trazido no seu perispírito? Até que ponto que o Lísias operou, até que ponto que o próprio André Luiz está trabalhando no plano espiritual para que ele possa também refazer o seu perispírito. Porque nós somos responsáveis por nós, né? Quer dizer, a espiritualidade vai nos auxiliar. Então, vão criar outra perna para ele, tranquilamente. O perispírito é totalmente moldável, né? Então, ele vai ter perna, ele vai continuar, vai passar a andar e tudo. Agora, mas numa próxima encarnação, como é que fica? E no caso daquela pessoa que tem algum tipo de vício, por exemplo, cigarro, a pessoa que fuma muito e que não aparece nenhum problema para ela nessa encarnação, o perispírito dela pode sofrer com isso e numa próxima encarnação ela nascer com algum problema no pulmão? Com certeza, com certeza. Não esqueça que aquilo que a Rosa comentou, a questão que a gente poderia chamar de fé, né? Aquilo que a gente acredita, quando você recebe um laudo errado, né? O laudo falando que você está bem, o outro laudo falando que você não está mal. Então a nossa mente ela é capaz de criar. Então eu abuso do álcool, eu abuso do cigarro, mas como que é o meu comportamento? Normalmente, como a gente abusa de alguns vícios, infelizmente, nem sempre o nosso comportamento é um comportamento bom, né? De altruísmo, de caridade, de amor, de atenção com as pessoas. Quer dizer, se eu consigo, dado o meu trabalho e a minha natureza ser boa, às vezes eu consigo superar tudo isso em função das minhas atitudes que são boas, né? Porque tem aquela máxima que Jesus nos deixou, que um ato de amor cobre multidão de pecados. Agora precisa de ver se nós estamos realmente praticando a caridade ou nós só estamos dando aquilo que está em excesso nas nossas mãos, né? O doar objeto é excesso. Bom, gente, então nós vamos encerrando agora, que está quase dando 1 hora de live. Lembrando a todos vocês que semana que vem nós vamos ter um programa de perguntas e respostas temático. Ou seja, a doutora Aline Velasco irá responder perguntas relacionadas
à saúde e que faz referência ao espiritismo. Então, quem tiver aí problemas de depressão, ansiedade, transtornos de humor, mandem as perguntas durante a semana. De preferência, mandem com um pouco mais de tempo, para que que a pessoa que vai responder possa elaborar as perguntas para serem assim, bem respondidas, iguais o Rogério o Caso e a Rosa responderam. Assim, nós estamos num momento de pandemia, vivendo uma tensão muito grande. Com certeza, muita gente está sofrendo com ansiedade, com depressão, com alterações no humor. Então, eu acredito, assim, eu mesmo já tenho umas 5 perguntas que eu vou fazer para ela, que vai me ajudar bastante. Então, não percam a chance de fazer perguntas para a doutora Aline, vai ser respondida na próxima quinta-feira, 7h30. Não precisam ter vergonha de perguntar. Não, a gente não fala o nome da pessoa, a não ser que a pessoa não se importe e ela mesma escreva. Pode mandar pergunta pelo WhatsApp, pode mandar no direct de qualquer um dos trabalhadores. Perguntem, não deixe passar essa oportunidade. Vamos participar, porque o esclarecimento ele é importantíssimo, ele é libertador. E, além de tudo, a gente passa uma hora fazendo uma coisa útil, em vez de ficar assim, assistindo novela, assistindo programas inúteis ou não fazendo nada, né? Então, assim, vamos aproveitar esse espaço que o Centro Fabiano de Cristal está oferecendo para a gente. E a gente, o centro está oferecendo programação a semana toda. Então, vamos ficar ligado no Instagram para ver toda a programação, para a gente participar e aproveitar assim, ao máximo. Eu quero agradecer você, Carlos, Rosa. Nós é que agradecemos a oportunidade, viu? Que Jesus possa abençoar a todos e vocês que continuem com essa tarefa de divulgar. Muita paz. Que assim seja, então. Gente, então, boa noite a todos. Boa noite, Rosa. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Firmes no ideal de divulgar, de servir. Com certeza, gente. Olha, então, a todos que estão assistindo, um resto de semana maravilhoso para todos. E fiquem todos com Deus. Boa noite, até mais. Sábado tem mais palestra, hein? Às 2h da tarde. Beijo para todos.